Olá, meus amigos do canal, estamos novamente aqui, eu, Marcos Maírton, com vocês, e hoje, que pela primeira vez, nós estamos recebendo um convidado. Está conosco aqui Álvaro Espíndola, que é estudante de biotecnologia da USP e é também meu filho, e eu tenho o prazer de receber Álvaro hoje aqui no canal. Seja bem-vindo, Álvaro. Obrigado, Maírton. Tá certo. Bem, Álvaro, você sabe que a razão de a gente ter resolvido gravar esse vídeo juntos é porque não é uma entrevista, é uma conversa que a gente estava tendo sobre essa questão toda da pandemia. E isso a gente percebeu que era uma conversa que podia interessar a muitas pessoas, não apenas hoje, mas no futuro. As pessoas vão querer saber como viviam os seus antepassados durante a pandemia. Então, eu já passo a palavra para você dizer como foi o impacto quando chegou a pandemia em São Paulo. Bom, foi algo diferente, foi algo que eu nunca tinha vivido e que aconteceu de um jeito que eu nunca tinha esperado. Primeiro, começaram as minhas aulas, eu tive aula até o início de março, até metade de março. E aí a gente soube que chegou no Brasil, e aí a gente soube que teve um caso lá na USP Butantã, foi um dos primeiros casos em São Paulo. Aí teve um, depois teve outro e mais outro. E aí do nada, de um domingo para outro, suspenderam as aulas, né? E foi uma coisa estranha, foi difícil de assimilar, porque do nada era uma brincadeira, tipo, não sei o que, depois chegar aqui, a gente vai pegar e do nada não tem mais aula. Foi muito estranho. Chegou a ter algum caso logo no começo lá entre algum colega de vocês? Não, no começo não. Passaram-se, acho que algumas semanas já dentro da quarentena e a gente começou a saber do que estava acontecendo. Então teve um rapaz que trabalhava lá no meu campus, né, na EASH. Opa, pequeno detalhe, EASH é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Que ele acabou falecendo. Tem uma garota da minha sala que pegou, né? Mas isso já foi depois de iniciada a quarentena, já suspenderam as aulas. Deixa eu ver uma coisa, você é estudante de biotecnologia, né? Eu vou lhe perguntar como é que um estudante de biotecnologia ouviu a chegada, né, do vírus. Porque, veja bem, o seu conhecimento a respeito de vírus é bem maior do que o meu, por exemplo. Então eu imagino que a visão de vocês, estudantes de biotecnologia, é diferente da maioria das pessoas que não tem o nível de conhecimento que vocês têm. Então, falando da biotecnologia, que é uma coisa que sempre me perguntam, o que eu estudo, o que eu faço em biotecnologia, existem frentes mais conhecidas da biotecnologia, né, que se fala já, biotecnologia tem a ver com transgênico, tem a ver com engenharia genética, mas numa ideia mais geral, é você pegar algo que a natureza já faz, né, e você usar aquilo num bem, num produto, num serviço, né? Então, um exemplo assim de como a biotecnologia ela já está presente na história humana já há muito tempo. Essa questão da fermentação de bebidas alcoólicas, isso é uma coisa que foi descoberta por acaso, né? Que a levedura, né, esses fungos microscópicos, eles fazem esse processo de fermentação com alguns materiais, e daí você tem uma bebida alcoólica, né? O fungo, ele tá ali fazendo a fermentação, que é o que ele faz para sobreviver. Mas aí a gente pega esse processo que ele faz e usa a nosso favor para produzir um bem, que no caso seria a cerveja. Então a biotecnologia é isso, é você enxergar no mundo algo que você pode fazer funcionar, que você pode trazer algo de valor para a humanidade, né? Que você pode usar. E os vírus, como eles entram nessa história? Os vírus, né? Você pediu para falar da percepção minha como estudante. Como é que um estudante de biotecnologia vê, puxa, tem um vírus aí que está tomando conta do planeta inteiro, da humanidade inteira, está matando gente. Eu acho que tanto a gente da biotecnologia, como quase todo mundo que mexe com a área de biológica, subestimou o vírus, né? Isso ficou bem nítido
no começo ali da pandemia, quando surgiu mesmo em dezembro e depois em janeiro que chegaram as notícias aqui, foi uma posição geral de subestimar porque novos vírus aparecem o tempo todo, né? E foi isso que a gente está vivendo, não é que seja algo novo, mas faz tempo que não acontecia. Na China mesmo, todo ano eles têm que sacrificar um monte de galinha, um monte de porco, porque tem uma nova infecção que pode passar para os seres humanos, né? E isso é comum. Eu, pelo menos, não estava esperando que fosse dar nisso tudo. Eu não botava a mesma fé no coronavírus. Isso em dezembro e janeiro? Dezembro, janeiro e um pouquinho em fevereiro. E aí já em fevereiro vocês também começaram a perceber que não, esse vírus tem alguma coisa de diferente. Sim, porque ele começou a se espalhar mais rápido, e aí quando ele chegou em vários países diferentes, né, tipo, um caso nos Estados Unidos, não sei se você lembra dessa época, mas um caso nos Estados Unidos, um caso lá na Europa, aí eu fiquei preocupado, porque é aí que se perde o controle, né, como se fosse um incêndio que começou na China, e quando tem um caso isolado ou outro em outros países, é como uma brasa que sai do incêndio e para em outro lugar. Aí, quando isso aconteceu, eu pensei, poxa, agora que está o perigo de começar um incêndio em outros lugares. Isso é perigoso. E aí o vírus chegou para valer e vocês tiveram que ficar isolados em casa. Não podia mais ir para a aula, tinha que assistir a aula pela internet. E aí como foi essa parte? Foi difícil no começo de se adaptar à nova realidade, né? De se adaptar a ter as aulas e prestar atenção. Mas o mais complicado mesmo foi se acostumar com a ideia de que não ia mais voltar para a faculdade tão cedo, né? Não se tinha perspectiva de quando, né? Falou-se final do ano, falou-se 2021, até 2022 de quarentena. E, assim, a universidade, o que ela me oferece de mais importante, e acredito que para muita gente que está nesse ambiente universitário, não são só as aulas, né? São palestras, são as aulas práticas, são viagens temáticas, como eu já fiz para algumas empresas. E aí a pandemia cancelou tudo isso, né? Cancelou viagens que estavam marcadas, que já estava tudo certinho, que eu tinha algumas disciplinas, cancelou os projetos que o pessoal estava desenvolvendo, né? Teve muitos colegas meus que estavam fazendo as suas iniciações científicas e não podiam mais ir para o laboratório, né? E aí paralisou tudo, e você fica só com aquela aula meio à distância, meio improvisada, porque os professores eles não têm treinamento para dar aula pela internet, e aí foi ruim, acabou dificultando bastante esse processo de formação. Verdade. E do ponto de vista pessoal, né? Você mora em São Paulo com outros estudantes. O que? Um apartamento? São quantos estudantes que moram? Um apartamento com 2 quartos e 3 pessoas. Você e mais 2 colegas? Isso. E os 3 ficaram nesse mesmo sistema, isolados, assistindo aula em casa pela internet? Isso, exatamente. E aí tem toda uma dinâmica aí, porque tem que dividir o computador às vezes, tem que deixar um ou outro sozinho porque tá na aula, está apresentando um trabalho, não pode fazer barulho, não pode entrar no quarto. E tem toda essa questão da convivência 24 horas por dia ao longo de 120 dias, né? O semestre inteiro, você ali o tempo inteiro com aquelas pessoas, tem esse detalhe. Tem que ter uma certa amizade, né? Nessa hora você tem que se dar muito bem com a pessoa, né? Porque se você for discutir, não adianta, né? Vai estar os próximos vários meses aí junto com a pessoa, né? E aí dividiam tarefas, um saía para fazer compras, o outro ficava, tinha isso? Tinha, a gente tinha esse cuidado para diminuir ao máximo, né, a chance de pegar alguma coisa. Toda vez que alguém ia sair para comprar alguma coisa, aí sempre avisava, tô saindo, vocês querem o quê? Né? E, além do fato de tentar manter a coisa organizada, não deixar muito trabalho para uma pessoa só, né, para manter essa convivência algo ok. E agora, né? Hoje você está aqui em casa, está aqui em Brasília, de férias, descansando, mas daqui a pouco
voltam as aulas, você vai voltar para São Paulo, não tem ainda uma data de quando vai ter aula presencial. Como é que é a perspectiva para os próximos meses? Bom, a perspectiva é de manter as aulas virtuais esse próximo semestre inteiro. A USP não garantiu, mas é quase certeza, né? A Unicamp já disse que não vai voltar, acho que a Unesp também disse que não vai voltar esse ano. E de continuar, né? Eu morro de medo de no caminho voltar e pegar alguma coisa, mas é isso mesmo. Voltar para São Paulo em agosto, iniciar as aulas mesmo à distância e aguardar que ou durante o semestre ou do próximo voltem as aulas presenciais. Isso. Duvido muito que nesse, provavelmente no próximo. E numa visão mais ampla, mais aberta de perspectivas, do ponto de vista de vacina, do ponto de vista de tratamento, qual é assim a sua expectativa? O que você espera para os próximos meses ou anos? Então, dessa parte eu acho importante dividir entre as boas notícias e as notícias nem tão boas assim. Começando com as boas. Existem várias iniciativas de vacina que estão sendo feitas, acho que algumas dezenas já em fases mais avançadas de testes, em testes de segurança, em testes de eficácia mesmo. E isso é muito bom, sabe? O mundo inteiro, ele viu como isso é um problema grande e não está medindo esforços para adiantar as vacinas, né? Estão condensando as etapas para poder fazer isso sair o mais rápido possível. Então, é animador ver que se está fazendo um esforço que nunca foi feito na história da humanidade para conseguir resolver esse problema. Agora, na parte não muito boa, é só porque eu acho que é interessante ter uma dose de desilusão, de realismo, né, que eu sempre tento passar para as pessoas, porque eu não sou especialista em vacinas, mas eu tenho disciplinas que estudam o sistema imunológico, que estuda como é que funcionam as vacinas, que tipo de vacina que existe. Eu acho importante deixar claro que vacinas são coisas caras de se produzir, né? O desenvolvimento é caro e é um desenvolvimento difícil. São várias fases longas, várias fases complicadas e muitas vacinas acabam não dando certo em uma fase ou outra, e quando ela não dá certo, ou ela tem que ser reformulada ou ela tem que ser abandonada a ideia. Saiu uma reportagem de uma das vacinas, uma das mais promissoras, a de Oxford, que ela já está indo para a fase 3, né? Já acabou de passar na fase 1 e 2 do desenvolvimento dos testes clínicos, né? Fase 1, 2 e 3 de testes clínicos. E isso é muito bom, mas isso não significa que ela está muito próxima, que ela está quase garantida de ser a vacina de dar certo. Existem muitas vacinas que falham na fase 3, que é a fase de despertar uma proteção duradoura. Tem muitas vacinas que falham nessa parte. A vacina do HIV, a vacina da dengue nunca passou dessa fase, né? Apesar de todo o tempo, apesar de todo o esforço. Então, eu acho importante essa dose de desilusão, porque às vezes a gente vê a mídia exaltando tanto uma ou duas iniciativas e aí elas não dão certo. Mas a chance de não dar certo é alta, né? De cada 100 iniciativas de uma vacina, só funcionam umas 5, sabe? Então, é importante ter isso em mente, de que estamos fazendo um esforço nunca feito antes, mas não é por causa disso que vai ser uma coisa para o final do ano, que está garantido, não, no próximo ano já vai estar todo mundo vacinado. Não é assim, né? Não vamos produzir 7 bilhões de doses de vacina de uma noite para o dia, né? Provavelmente, mesmo que essa vacina venha a funcionar, né, ou outra, ainda tem que ver a questão de para quem que vai ser essas doses, porque existe uma questão de prioridade para as pessoas que estão na linha de frente, para as pessoas que estão mais expostas ao vírus, né? Eu, que sou um cara otimista, tenho que conter meu otimismo. Convém, né? Porque senão você acaba... assim, é estranho, mas pode acontecer. Das 3 ou 4 vacinas mais promissoras, nenhuma dá certo. Isso é totalmente possível, né? É totalmente possível. Totalmente que nenhuma possível. delas funcione. Sim, que nenhuma delas funcione.
pode ter funcionado muito bem no laboratório e nos testes em massa não ser tão bem assim. Pode ser isso, né? As que já estão agora, elas funcionam no sentido de serem seguras, né? De você tomar e não ter grandes efeitos colaterais, elas também despertam alguma resposta de proteção, né? Mas não significa que ela vai te proteger ao longo de vários anos, que é o que as pessoas estão acostumadas com a vacina, né? Você toma uma a cada 10 anos ou uma pro resto da vida. Então, é aquela coisa, pode ser que não deu certo. Se isso acontecer, vai ser uma desilusão grande para muita gente, porque quando a gente vê alguma coisa em progresso, né, a gente imagina, sei lá, um prédio que está sendo construído, né, um prédio que está sendo construído, se alguma coisa der errado, você não descarta o prédio. Né, você resolve ali, dá um jeito, constrói. Né, então a vacina não, ela pode simplesmente não funcionar, de jeito que não dá certo. E aí você tem que tentar outra abordagem e começar do zero ou então voltar mais alguns passos. Daqui a pouco você não acredita mais em vacina nenhuma e talvez vai ter gente até que vai achar que é mentira, né? Que as pessoas estão querendo esconder a vacina. Que a vacina existe, mas não está sendo levada ao público por alguma questão política, ideológica ou coisa que o vale. Isso, porque é totalmente possível. Do nada as vacinas que estavam assim, nossa, mas estava tudo dando tão certo e agora elas sumiram. Totalmente possível, elas podem não funcionar. E aí a gente tem que tentar outra coisa. Então, para a gente encerrar essa conversa, e a humanidade? Há quem diga que a humanidade sai melhor dessa história. Você tem alguma expectativa nesse sentido? Então, eu tenho que daqui para frente se valorize mais a pesquisa no geral, a pesquisa científica no geral, porque é aquela coisa, agora que nós precisamos dela, né? Agora que a gente está vendo que como é importante nós termos bons laboratórios preparados para produzir as coisas, preparados para produzir conhecimento científico e enfim, a gente tem muita gente boa trabalhando aqui no Brasil, então, dada a estrutura, essas pessoas têm total capacidade de fazer um trabalho incrível para preparar a gente para esse tipo de coisa. Então eu tenho uma expectativa na valorização da pesquisa e da ciência daqui para frente, né? De que as pessoas vão se tocar de que, poxa, nós dependemos de verdade disso aqui. Ok, Álvaro, muito obrigado. Você se dispor aqui a conversar com a gente, falar com o pessoal do canal. Você sabe que eu venho mantendo o canal, procurando atualizar semanalmente. Nunca tinha aberto para um tema assim técnico, nunca tinha aberto para uma entrevista, mas eu acho que foi um ótimo começo com você, meu filho. Bom demais. Pessoal, é isso. Só temos a agradecer aqui ao Álvaro e eu agradeço também a você que ficou assistindo até o final. Não esquece agora de dar aquele like, se inscrever no canal, porque aqui nós estamos sempre procurando trazer alguma novidade. Grande abraço a todos.